O Jornal do Comércio traz um tema que virou de primeira ordem no Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde a gente for hoje, que é a questão do desemprego e, afinal, onde as pessoas podem buscar oportunidades e mesmo quanto tempo isso vai durar ainda, considerando esse momento de dificuldades que a economia vive. Nós trouxemos aqui para participar desse bate-papo Fábio Souza, que é consultor de carreira, que tem atuado nesse tema, a Roberta Fofonca, repórter do caderno Geração E, Geração Empreendedora, que, Roberta, é um tema que tem tudo a ver com vocês, né? Sim, porque muitas vezes é o que as pessoas tomam a iniciativa de fazer porque elas não têm mais nada onde se agarrar, não tem mais uma empresa que faça por elas, então elas chegam àquele ponto de tomar decisão, eu preciso fazer algo por mim. E muitas histórias que vocês contam no caderno, a gente já vai trazer o Fábio pro papo, mostra essa trajetória, pessoas que perderam emprego mais tradicional e que acabaram empreendendo, né? Sim, e às vezes a própria transição de que a pessoa ela é funcionária, ela tem uma ideia de negócio, ela começa a investir no seu negócio ao ponto que o seu emprego inicial deixa de ser prioridade e a pessoa aposta em deixar de trabalhar para empreender. Acho que essa também é outra coisa que acaba impactando. E Fábio, a gente vive um cenário hoje de desemprego, acho que 2006, não sei se chegou no fundo ou no topo da taxa, né? Em 2017, o que a gente pode traçar como perspectiva? Obrigado pela oportunidade. 2017 a gente ainda planeja um ano bastante difícil para quem está desempregado. Acho que são diversos fatores que compõem esse cenário. A gente tem uma pressão por remunerações inferiores. Quer dizer, quando tiver vaga, vai ser por um salário menor. Estejam preparados para negociar remunerações inferiores. Tá? A gente pode estar falando de 20, 30, 40, até 50% é muito comum a gente ver. Isso em todas as áreas? Todas as áreas. Sei lá, funções, um nível mais alto, médio, baixo? Sim. De certa forma a gente percebe que as empresas vêm buscando reduzir custos e a partir do momento que elas contratam, elas vão tentar puxar com uma remuneração inferior. Não tem como fugir muito disso. A gente ainda tem muita gente desempregada e deve continuar tendo. Mais de 12 milhões no Brasil, segundo os dados do IBGE, né? Que é exatamente. Então, ou seja, essa questão de excesso de mão de obra e uma remuneração inferior vai continuar pressionando que a remuneração não suba a patamares do que a gente tinha. Talvez, se a gente pensar aí numa questão de 1 ou 2 anos, as remunerações podem começar a ter um incremento de novo. Outro aspecto bastante relevante nesse cenário é pensar em remunerações variáveis, tá? Ou seja, como é que pensar seria isso em que áreas que isso seria possível? Na área de vendas, em muitas empresas, ou seja, já se discute muito atrelar benefícios e remunerações a ganhos futuros, ou seja, um PLR mais robusto, um bônus, ou seja, tudo dependendo do quanto a empresa começar a performar. Ou seja, tu tira de uma parte do fixo e começa a pensar em ganhos variáveis, tá? É uma hora dessas pessoas que estão no mercado pensar o quê? Pensar a médio e longo prazo. Quem está buscando trabalho. O que significa pensar a médio e longo prazo quando tu tem uma situação acontecendo, te pressionando no dia a dia? Primeiro, encarar que a remuneração inferior faz parte desse novo cenário. E para isso a gente fala primeiro, é muito importante tu ter um planejamento financeiro bastante estruturado. Ou seja, saiba qual que é o mínimo que tu possa aceitar. Ao longo das nossas conversas com os assessorados, com as empresas, a gente orienta muito. Ou seja, faça um planejamento financeiro, busque anotar todos os gastos, um por um, veja qual que é o exercício que a família como um todo pode fazer para chegar naquele valor. A partir disso, tu pode aceitar. É muito comum a gente ver profissionais em algum momento que aceitaram remunerações inferiores àquela que seria o mínimo possível, e em 2, 3 meses a gente acaba tendo problema. Seja numa questão de um desempenho que acaba sendo forçado para baixo, uma relação ruim dentro da empresa, uma relação com reflexo dentro de casa, que acaba aí sim trazendo malefícios muito grandes para a carreira. Né? E numa situação de desemprego, vamos supor uma pessoa que ficou desempregada nos milhões de passaralhos que tiveram este ano e ano passado, o que ela pode pensar agora no cenário de 2017 para reverter essa situação? Essa é uma pergunta bem importante que muita gente nos faz, ou seja, como se recolocar dentro desse cenário. Primeiro, o que a gente sempre diz é importante manter a calma, a paciência e a resiliência.
Tá? Hoje os processos de recrutamento e seleção eles também estão mais longos. Porque, ou seja, a gente tem muito mais gente concorrendo para algumas oportunidades, a gente tem profissionais topando uma remuneração menor, ou seja, tudo isso faz com que os processos que tu tinha eventualmente de recrutamento e seleção em 10, 15, 20 dias, hoje é normal tu ter 20, 30, 40, 50 dias. As empresas também não têm pressa, tá, de contratar muitas vezes, ou seja, tu perdeu um profissional ou tu vai repor algum profissional, as coisas podem caminhar num ritmo mais lento. Então, para quem está no mercado, paciência, tá? Tenha calma para realmente entender esse novo cenário. E assim, eu queria antes só aproveitar essa carona, depois você entra na questão do empreendedorismo, que é uma coisa bem importante que o Fábio tem falado. Mas aí tem uma situação que a gente, no dia a dia da cobertura do jornal, do site, que a gente tem acompanhado, que são as filas de pessoas que lotam, né, principalmente as agências públicas, Cine, né, principalmente a gente teve nas últimas semanas vários exemplos. E as pessoas estão ali num ringue mesmo, é uma maratona e tem essa disputa. Tem alguma orientação que tu acha importante para quem vai enfrentar aquela fila, aquela conjuntura, quer dizer, como agir para que aquilo possa, de alguma maneira, realmente dar resultado? Sim. Exatamente, conseguir, porque as pessoas estão na fila com uma esperança tremenda. Muitas vezes é a única oportunidade que Certo. apareceu nos últimos dias. Né? Sim. O que a gente orienta muito? Tem uma preparação para esse momento, tá? Ou seja, um bom currículo, tá? Onde traga as passagens que tu tem de maneira Tem que ser detalhada. curtinho, aquela coisa, não pode ser mais que uma folha e tal, não tem muito essa Eu norma, acho que assim. o longo demais é ruim, assim como o resumido demais. O que tem que estar no currículo? Rapidinho pra gente não... Daí vai depender muito da posição que tu está concorrendo, mas eu acho que as funções desempenhadas e os ganhos obtidos, ou seja, o que tu fizeste de diferença naquele projeto, naquele momento. As pessoas, principalmente aquelas que têm muito tempo de empresa, têm uma enorme dificuldade de contar a sua história. Ou seja, elas contam de maneira muito resumida. É muito comum a gente pegar bons profissionais que conseguem resumir 10 anos de trajetória profissional em 10 minutos. Mas também falar muito, não sei, aquela coisa do pouco é mais, Tu não tem sei. que muitas vezes sentir, Tá. mas ou seja, tu tem uma trajetória de sucesso, com muitos ganhos, com muitos objetivos alcançados, e tu resumir toda essa trajetória em 10 minutos, tudo dependendo muito mais do interesse do teu entrevistador em querer entrar nos detalhes e querer entender aonde que tu fizeste a diferença do que tu encantar. E a questão do empreendedorismo, que a Fofoca vive dia a dia nas pautas? Eu estava imaginando, assim, tu estavas falando sobre quem está no mercado, como se recolocar, o que fazer, essa questão da paciência, mas aí num cenário desse, como é que o empreendedorismo entra sem ser uma coisa tão arriscada quanto, ou pior, do que estar desempregado? E muita gente vai colocar o dinheiro da rescisão, né? Quer Sim. dizer, Sim. aí é o momento que... Sim. Qual é o plano nesse caso? Bem comum a gente ver isso. A gente sempre fala em que as pessoas devem ter, mesmo empregada, um plano B e um plano C de carreira. Tá? Ou seja, para que em algum momento de susto tu tenhas já uma ideia. E o empreender, onde é que entra? Acho que é necessário que tu saiba muito bem aonde que tu está entrando. Ou seja, quais são as competências necessárias para aquele novo negócio, para que ele seja o mais fácil possível para o teu dia a dia. Ou seja, se tu tens uma dificuldade muito grande em se comunicar, em vender, em fazer alguma coisa, como é que tu vai montar um negócio onde tu depende da venda? E como é que funciona isso com pessoas que têm uma longa trajetória em uma grande empresa, que ficaram muito tempo? Como é que funciona para esse profissional que sai do mercado e vai empreender, mudar o comportamento dele também, né? Tipo assim, Porque é tu completamente diferente. passou a vida toda sendo funcionário com carteira assinada, quer dizer, uma relação, né? E vai mudar essa relação. Não sei se talvez essa seja a questão mais crucial, no sentido de que tu tem que saber se tu quer, se tu tem o quê. Tipo, é possível? É possível se adaptar. É óbvio que em alguns momentos pode exigir um esforço maior, sem dúvida nenhuma. Mas a questão de adaptação vai muito do autoconhecimento, ou seja, entender bem o negócio, entender bem o segmento, entender bem quais são as variáveis daquele novo mercado e principalmente se tu conseguir trazer para esse novo cenário toda a expertise e a experiência que tu tens no passado, aí começa a fazer muito sentido. Quando a gente pega alguns projetos de profissionais que vão empreender, vou pegar um exemplo que a gente teve recente, um profissional que era o gerente financeiro de uma empresa. Tá? Ele teve grandes dificuldades de se recolocar, o que ele fez? Ele montou uma consultoria na área de investimentos. E aí é um caminho.
Eu acho que a gente já está com o tempo estourado, a gente volta, porque o assunto não termina aqui. Obrigada, Fofonca, Patrícia, valeu. Fábio, Souza, Obrigado. consultor de carreira. Obrigado pela oportunidade. A entrevista do Jornal do Comércio termina aqui.